Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vinda a mais um vídeo. Então, como já tá aqui na legenda de baixo, esse é um vídeo sobre o currículo oculto na escola. Esse foi um termo novo para mim, na faculdade de letras eu não tinha aprendido. Aí, nesse novo emprego que eu tive agora, eu cheguei lá e a pedagoga quis conversar comigo sobre currículo oculto, o que eu via na escola de currículo oculto. Eu nunca ouvi falar disso. E aí, eu achei o tema muito interessante. Então, vai que você também não saiba. Por isso eu vou falar um pouco sobre o currículo oculto. Roda a vinheta, que logo depois a gente já começa a falar sobre o tema do vídeo. Então, antes de começar o vídeo, lembre de seguir o canal, gente, de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que tem interesse aí, que também não saiba o que é o currículo oculto. Então, currículo oculto é nada mais, nada menos do que tudo aquilo na escola que não é falado. A gente vive, mas a gente não tem essas vivências escritas no currículo normal, prescritas no currículo normal. São aquelas ações que estão invisibilizadas, ou seja, que a gente não para analisar. A gente não presta atenção. O currículo oculto seria as reais necessidades tanto dos alunos como do corpo escolar, só que a gente não para prestar atenção nessas reais necessidades porque a gente está muito ocupado em seguir o currículo normal da escola. Ensinar matemática, ensinar português, hora do intervalo, hora do lanche, e seguir as coisas que já estão prescritas no currículo, e a gente não presta atenção no que a gente está ensinando nesse currículo oculto. Então, o currículo oculto, para a gente enxergar ele, a gente precisa treinar os nossos olhares e os nossos ouvidos para ver de verdade o que está se passando, sair da superficialidade e ouvir realmente o que está se passando, já que o currículo oculto presta atenção no comportamento da comunidade escolar. Então, começando assim, por que a organização da sala é feita dessa forma? Por que porque na escola sempre se diz que matemática e português são as matérias mais importantes? Quais são os valores da escola? O que a gente está ensinando quando está ensinando? O que a gente está ensinando não verbal durante as aulas? Quais são os ensinamentos? Quando a gente fala para o aluno ficar quieto, agora não é hora de falar, ou deixe só as suas perguntas para o final, não atrapalha a minha aula. O que a gente realmente está querendo dizer, o que a gente está ensinando durante esses processos normais na escola para os alunos. Quando os professores falam, né, as matérias principais são matemática e português, o que a gente está querendo falar com principais? Por que a gente prioriza essas duas matérias e o que a gente, se a gente está priorizando duas matérias, a gente está subordinando, né, as outras matérias, falando, então educação física não é tão importante como português e matemática. E quem diz, né, quem disse que essas duas matérias são mais importantes? A sociedade. Né? A sociedade diz que você saber ler e escrever é mais importante do que você se exercitar, ou que você entender a função dos números do mundo também é mais importante do que saber história. Os teóricos vão dizer, né, que escreveram sobre o currículo oculto, vão falar que o currículo oculto prepara os alunos, as massas, a aprenderem a ser subordinados, a se adequar à exigência do seu papel na sociedade. Como isso funciona? O que os alunos estão aprendendo não dito na escola sobre ser homem ou ser mulher? Na minha época, os papéis femininos e masculinos eles eram bem divididos. Tanto que a aula de educação física, exemplos, né? Dividido vôlei para as meninas, futebol para os meninos. A gente até aprendia os dois jogos, mas na hora de jogar mesmo, era dividido isso, porque menina não joga futebol e menino não joga vôlei. Se dava muita importância para a vestimenta, né, o asseio do uniforme, mas essa cobrança era muito maior na limpeza assim do próprio corpo, da higiene pessoal, das unhas limpas, da mão lavada, de tudo em ordem, da roupa passada. Essa cobrança era muito maior também, feita para as meninas,
do que para os meninos. Esse currículo oculto dessas cobranças ocultas, o que tem por trás dessas cobranças? Escolas que proíbem namoro. O que essa proibição, né, que tá no currículo, o que tá por trás dessa proibição? Que provavelmente aquela escola não acha que os alunos têm idade suficiente para estar namorando. A gente pode pensar, né, esses currículos ocultos que eles ensinam, conformismo. O currículo oculto são essas relações, esses comportamentos que, apesar de não ser falados, os alunos percebem. Normalmente, quando o professor está na sala de aula, aquela sala normal, com as cadeirinhas todas empilhadas uma atrás da outra, o professor vai lá na frente, entende-se já na hora que o professor vai dar aula e que os alunos têm que ficar quietos para ouvir. Claro que normalmente não é isso que acontece, mas o pressuposto é isso. Se o aluno chega na sala e as mesas estão já redirecionadas em um círculo no meio da sala, com todas as mesas, né, viradas num círculo, umas viradas para outra, né, os alunos já vão entender que é uma aula diferente, provavelmente um debate, uma aula de discussão, onde eles vão precisar falar mais ou interagir mais um com os outros, eles vão ser ouvidos. Apenas só por mudar o local, né, a disposição das mesas na sala de aula. Isso já é uma mensagem oculta que os alunos recebem. O currículo oculto é para a gente prestar atenção quais são os valores que a escola onde a gente está passando para esses alunos. Então, se a voz deles é ouvida, se é incentivado a competitividade, se é incentivado o individualismo, se é incentivada a separação dos papéis femininos e masculinos de gênero, se é incentivado a homofobia, se é incentivado o racismo, por pequenos comportamentos da comunidade escolar. Como o exemplo, né? Como incentivar o individualismo. Todas as escolas, aqui em Curitiba é muito normal, todas as escolas usam uniformes, mesmo as públicas, e é uniforme completo mesmo. No inverno, tem escolas que tem moletom, tem calça, tem camiseta, tem touca, tem tênis. As que menos tem é uma camiseta e uma calça, mas é uniforme, nada de camiseta, de uniforme, calça jeans, que eu já vi, tipo, Rio de Janeiro usa assim. Não existe isso. No mínimo, a escola com menos uniforme é a camiseta e o jeans, e normalmente no inverno pede o agasalho também da escola. E aí, essa última escola que eu trabalhei tinha um uniforme, mas não era obrigado a usar. Então, os alunos escolhiam quando usavam. Tinha alunos que usavam 2, 3 vezes a semana e o resto ia sem. Tinha alunos que iam só com a camiseta, outros que iam só com a calça, e tinha alunos que nunca usavam. Quando a gente entra numa escola que os alunos podem usar as roupas que eles querem, da forma que eles querem, não tinha nenhum tipo de repressão assim para as vestimentas, qual que é o currículo oculto, qual que é a mensagem oculta que essa escola está passando, né? Que ela valoriza o individualismo do aluno, a forma que ele está se expressando, que ele não vai ser julgado pela forma que ele se veste, né? Pela forma que ele se comporta. E a gente podia ver isso, né? Apesar de ser uma escola desde o infantil, que os alunos realmente se sentiam livres e não tinha... E que foi muito legal de perceber foi que tinha muito menos zoação com as roupas um dos outros. Na verdade, eu nunca vi uma cena dessa, do que em escolas que usam uniforme. Que usam uniformes, porque normalmente você vai com uma peça, daí aquilo já é o diferente, e aí todo mundo presta atenção naquilo. E normalmente aqui, pelo menos quando eu estudava, né? Como você era obrigada a usar, sempre tinha aquela tentativa de não usar e de quebrar a regra. E sempre tinha alguém que ia com alguma coisa muito fora do uniforme. Tipo, tá, então é obrigatório camiseta e calça. Daí a pessoa ia de pantufa pra escola. Ninguém colocou lá a regra que o sapato específico, não tem educação física, posso ir de pantufa pra escola. Pra poder se expressar de alguma forma. Basicamente é isso o currículo oculto, né? A gente prestar atenção nessas nossas pequenas ações do dia a dia e ver o que a gente tá passando realmente de mensagem com essas ações, que às vezes está muito no automático. Quando a gente usou um menino com uma camiseta rosa, que já aconteceu, já presenciei isso na escola. O que você tá querendo dizer para aquele menino quando você tá zoando ele por estar usando rosa ou por estar usando algum artigo feminino, tipo, aqui em Curitiba tem muito de protetor de ouvido, e aí os que mais vendem são fofinhos de pelinhos, né, para colocar imagens aqui na tela. Aí é muito comum até ali o 5º ano, tanto meninos quanto meninas usarem esses protetores, mas quando eles vão pro Fundamental 2, eles param de usar os meninos, porque pelo medo de não ser muito masculino para eles.
a gente prestar atenção, porque são essas mensagens do currículo oculto, normalmente são mensagens muito estereotipadas e preconceituosas da nossa sociedade que a gente deixa entrar na escola. E a gente acaba reproduzindo muito dessas coisas sem nem prestar atenção. E a escola deveria ser um lugar onde a gente ensina valores dos alunos, onde eles possam ser eles mesmos e aprender, né, a transgredir a sociedade deles, né? Porque eles estão ali para aprender, para transformar a sociedade, não para virar meras massinhas de manobra e continuar nesse processo de submissão e de opressão que a gente vive há tanto tempo. Acho que é isso sobre o currículo oculto, foi um resuminho para quem tem interesse de saber o que é. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!